Pandemia do coronavírus, Covid-19, notícias atrás de notícias. Claro, você está acostumado com isso e não podia ser diferente, tamanha a gravidade que esses fatos acabam guardando. E o jornalismo reflete tudo isso com uma cobertura muito intensa. Ainda que de março para cá a intensidade da cobertura possa até ter diminuído, ela ainda ocupa muito dos espaços na mídia. A gente vai conversar sobre como propor cobertura criativa, original, menos automática diante da pandemia com Afonso Marangoni. Ele é produtor de conteúdo, repórter da Rádio Jovem Pan e vai conversar um pouquinho sobre a experiência que ele tem tido ao atravessar essa cobertura. Você vê ele aqui no nosso telão, no canto superior esquerdo. E o Leonardo Godoy também me acompanha para conduzir esse bate-papo. Ele é estudante de jornalismo da Casper Libero e, inclusive, o Afonso é formado pela Casper e nos dá o prazer da presença dele aqui. Afonso, seja muito bem-vindo. Eu queria, de saída, perguntar como é que é possível organizar as informações para uma cobertura tão difícil quanto essa e o volume de dados é muito grande, é constantemente alto. Fala aí. Pois é, Léo, é um prazer estar aqui no Edição Extra e os desafios são enormes, né? A gente sabe que no início da pandemia todo mundo foi pego meio de surpresa, inclusive o jornalismo, né? Que quando viu lá aquela pandemia lá na China, não imaginava as proporções que essa pandemia ia criar. E aí, como você disse, o volume de informação depois disso foi muito grande e o desafio mesmo do jornalismo foi fazer essa curadoria dos conteúdos. Eu acho que o que se colocou mais uma vez é a importância do jornalismo profissional e como a imprensa, então, desempenha esse papel de mostrar, né, os fatos mais relevantes com apuração para fugir das fake news, fugir da desinformação, que a gente sabe que também tem sido um desafio muito grande nesse momento de pandemia. Léo Godoy, a sua pergunta. E, Afonso, a monotemática da pandemia pode fazer com que os diversos programas nos mais diferentes meios sejam muito parecidos. O que esses programas e os produtores podem fazer para que a grade jornalística não seja parecida ou até igual? Pois é, eu acho, Léo, que uma questão muito interessante nisso é humanizar também os relatos, né, em relação a essa pandemia. Eu acho que deixa esse noticiário menos frio, menos distante de quem está assistindo e aproxima mais as pessoas com os desafios. Aí eu falo humanizar relatos, seja de pessoas que perderam os parentes pelo coronavírus ou de empresários que enfrentam as dificuldades da pandemia. Então, eu acho que diferenciar isso é trazer aquela essência também do jornalismo, que é trazer um personagem, trazer uma história relevante. E eu acho que, para além dessa discussão da pandemia de momento, né, do hoje, do amanhã, é importante para os veículos e para os jornais, de forma geral, colocar o futuro, pensar, né, como é que será o mundo pós-pandemia, também pelo lado positivo, porque a gente sabe que de uma crise também vem coisas boas. Ô, Afonso, como alguém que está na trincheira, você, jovem jornalista formado pela Casper, mas já com um protagonismo interessante dentro da Rádio Jovem Pan, faz um balanço. Você acredita que a imprensa deve sair maior depois da pandemia ou menor? Qual que é o balanço que você pode fazer? Eu creio, Léo, sinceramente, que a imprensa ela sai fortalecida, né, nesse debate, nesse campo de atuação. Eu acho que nunca a gente pode desprezar como as mídias sociais, as pessoas como produtoras de conteúdo também contribuem com a imprensa, mas aí fica um excesso de informação tão grande que as pessoas acabam perdidas aí nesse mar de notícias, né? Então, eu acho que a imprensa ela vai redesenhar o seu papel, acho que muito mais nessa questão de curadoria das informações, de separar o que é relevante, o que é checado ou não desse emaranhado de informações que vem das mídias sociais. Então, acho que nesse sentido a imprensa se fortalece muito. E é muito interessante que quando, por exemplo, acontece alguma notícia em cima da hora, alguma informação, os dados mostram que as pessoas recorrem ao rádio e à televisão em primeiro lugar, mostrando que ainda a imprensa tradicional tem essa credibilidade, né, e essa experiência tão grande em trazer as informações, os acontecimentos, por exemplo, de último momento. Afonso Marangoni, super obrigado pela sua participação, obrigado pela clareza, também agradeço ao repórter Leonardo Godoy. Afonso, me disseram que você está de férias, está descansando um pouquinho da maratona jornalística, não é fake news?
Não é fake news. Eu estou em casa, em Minas Gerais, falando com vocês de Guaranésia, descansando um pouco, mas já retomo a Jovem Pan em setembro para voltar aí à cobertura jornalística. Mas jornalismo nunca se desliga, né? Então estou aqui em casa, mais informado aí de tudo que está acontecendo, até para chegar atualizado dos principais acontecimentos. Léo. Tá bom, Afonso. Bom descanso para você. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima. Até uma próxima. Prazer falar com todos vocês. Valeu, Léo. Abração para você também. Obrigado, Léo. Obrigado, Afonso.